Olá, paz de Cristo Jesus, meu amado irmão, meu amigo. Estamos aqui para mais uma pré-aula de Escola Bíblica Dominical. E desde já queremos agradecer a sua participação. Nós queremos te pedir que você não somente assista esse vídeo, mas também compartilhe e também se inscreva em nosso canal e acione o sininho aí para que os vídeos cheguem com mais rapidez aí no seu aparelho. Eu sou o pastor Arlindo, congregamos aqui na Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Nós queremos fazer voto que esse trabalho venha a abençoar cada vez mais as pessoas. Queremos falar da sua importância quando você compartilha, quando você faz parte desse trabalho. Queremos louvar a Deus também por esta ferramenta que Deus nos proporcionou, que nós temos levado o Evangelho, levado a palavra de Deus a muitas pessoas. E eu gosto sempre de agradecer a Deus por tudo isso, porque com a presença de Deus, com a ação de Deus, né, e a sua participação, nós poderemos com certeza chegar muito mais adiante, levar o Evangelho a muito mais pessoas. Hoje nós temos um assunto bastante interessante, nós temos um assunto que vai falar aqui bastante sobre a importância de nós termos ou mantermos a nossa fidelidade com Deus. E falar também dos prejuízos daquele que quebra a aliança com Deus com facilidade, aquele que tem uma promessa. As promessas de Deus geralmente na nossa vida elas são condicionais, geralmente Deus fala conosco para nós mantermos a nossa aliança firme com Ele. Passa alguns critérios, passa para nós algumas regras que temos que obedecer para que a promessa permaneça na nossa vida, para que a gente possa realmente tomar posse desta promessa em nossa vida. Uma vez que a gente quebra, Deus também não tem mais o compromisso para conosco. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre o reinado de Acasias. Quem foi Acasias? Acasias foi um filho de Acabe com Jezabel, que logo assumiu o reinado após a morte trágica do rei Acabe. Vamos lá. O texto áureo da nossa aula de hoje fala: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmos de número 7, verso 9. A verdade prática diz assim: coragem de Elias é o exemplo, ou seja, é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Então nós temos aqui a importância do exemplo, né? Exemplo de Elias, isso chega para cada um de nós como um incentivo para mantermos a nossa fidelidade, nossa afinidade, credibilidade e apego à palavra de Deus. A leitura bíblica em classe de nossa aula está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 1, do verso 1 a 8. Depois do verso 13 ao 17, relatado aqui. Isso fica como um link para você estudar aí em sua casa. Não perca nenhuma aula, porque é importante nós estudarmos esse estudo em série, para quando chegar na última aula, nós termos aí aprendido um bom conteúdo desse assunto que está sendo abordado nessas 13 aulas maravilhosas, narrada aqui, comentada pelo pastor Clayton Pomerengue, né? Um homem de grande gabarito e capacidade. Então nós temos percebido aqui o conteúdo como é maravilhoso. O objetivo, os objetivos específicos da nossa aula de hoje, primeiro é descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Isso é triste, né? Só de falar já dói o nosso coração, mesmo sendo como uma história já passada, já caducada. Mas serve de grande exemplo para nós não cairmos nesse deslize, não cairmos nesse engano. Segundo assinalar a coragem de Elias, agora falar da coragem de Elias de entregar o recado de Deus sem titubear, sem dar meia volta, sem tentar fugir, mas direto ir e obedecer à voz de Deus e falar, entregar o recado de Deus, do jeito que Deus mandou. Terceiro e último, identificar as consequências dos atos de Acasias. Ora, os nossos atos sempre trarão consequências. Se nós plantarmos coisas boas,
com certeza nós iremos colher coisas boas. Isso é um princípio, não é uma regra cega, assim como nós estudamos, né, o ano passado sobre a história de Jó. Não é uma regra cega, mas em via de regra, geralmente se colhe o que se planta, por via de regra, né, para modo geral. Mas existem as suas exceções de acordo com a vontade de Deus. Nunca diga que Deus só faz assim ou assim, porque Deus faz do jeito que Ele quer. Quem somos nós para dizer que Deus só faz assim? Decidirmos por Deus. Ora, Deus tem vontade própria e todo o poder e faz como Ele quer. Amém? Muito bem. O ponto central da nossa aula de hoje fala da infidelidade, a infidelidade do nosso relacionamento, né? A infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína, né? A nossa infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Um relacionamento marcado pela idolatria. Ora, Deus não divide a sua glória com ninguém. Entenda que Deus, Ele é dessa seguinte forma. Isso Ele não divide, isso pode ter certeza que Ele não aceita, porque conhecemos pela palavra que Deus nunca aceitou ser venerado, adorado por alguém que adora também outros deuses. Se você é evangélico, se você é crente, a tua única regra de fé e prática é a Bíblia. E nós não podemos criar mecanismo ou ideia na nossa mente que crente não passa por tribulação. Todos nós passamos de igual forma por algumas tribulações. Nesse mundo tereis aflições. O que mostra a diferença na nossa vida é a nossa fidelidade com Deus, a nossa fidelidade com aquilo que tomamos por responsabilidade. Nós identificamos-nos como crente quando nós cumprimos com as nossas responsabilidades, tanto sociais como espiritual. Amém, irmãos? Então vamos lá. Um reinado marcado pela idolatria, o Deus de Acasias. Aqui nós vamos ver que Acasias tinha as mesmas mazelas, os mesmos pensamentos dos seus pais. Acabe e Jezabel, como teria que ser uma meia volta, teria que ser uma mudança drástica para não seguir os passos dos pais, dos perversos Acabe e Jezabel. Aqui fala, Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi o sucessor do seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub. Então tinha apego já desde os seus pais. Acabe, ele se rendeu à idolatria fatalista, uma idolatria profunda. Ele já tinha queda para isso. Ele não ligava para Deus, ele não era um adepto de Deus, um adorador de Deus, então não foi difícil ele tombar de vez para o lado da idolatria de Jezabel, casando-se com Jezabel, a princesa, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Então vamos lá. Acasias segue os passos de seus pais. Acabe era um perverso. Acabe chegou a tornar-se como uma marionete nas mãos de Jezabel. Ele tornou-se um perverso, pior de todos os reis de Israel, casando-se com Jezabel. E agora Acasias, seu filho, vai seguir os mesmos passos dos seus pais. Ele vai seguir os mesmos passos de Acabe e também de Jezabel. E ele passa a ser um admirador, um adorador de Baal-zebub. Dizia que esse Deus falso, esse Deus pagão, era um Deus que tinha a sua especialidade em revelar. Então perceba aqui as consequências, as ideias de Acasias. Então vamos mais adiante aqui. Elias desafia a adoração a Baal. Não é fácil a vida de um profeta, porque a vida de um profeta é uma vida de confronto. A vida de um profeta é
uma vida pautada na palavra. Para a pessoa continuar ministrando, profetizando, falando da palavra de Deus, é preciso ele primeiro dar o exemplo. Não, cuidado com esses profetas, ditos profetas por aí, que se autodenomina profeta, que sai falando por aí, mas que não tem testemunho de vida. Eles falam, mas não têm testemunho de vida. Deus prefere usar aqueles que têm testemunho de vida. Aquele que preza e respeita a sua palavra, Deus tem o prazer de usá-los como ministros, como os profetas desta geração. Para os dias de hoje, pode ter certeza que Deus não vai ter prazer de estar usando uma pessoa de vida totalmente errada, adúltero, né, e enganador, todas essas mazelas, esses pecados horríveis aí. Deus quer que nós primeiro aplicamos a palavra em nós mesmos para poder falarmos com peso. Foi isso que Paulo falou, que se procurava levar cativo seus impulsos humanos, lutando, tentando amordaçar sua natureza adâmica, para quando ele pregasse a palavra não viesse ser inválido ou invalidado a sua mensagem, a sua palavra, por causa de descumprir o que ele estava falando. Ora, ele escreve também aos romanos, falou: ó tu que julgas isso de pessoas e não tu que não é observador desta lei, desse preceito, e julga outros por causa também desse preceito. Estava dizendo, tu é bom para julgar, mas não é bom para aplicar, para viver na prática a palavra. O importante é viver na prática. Elias vivia na prática a palavra de Deus. Por isso, ele era alguém que tinha credibilidade com Deus. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou os emissários para consultar. Diz a palavra que depois da morte de Acabe, houve uma confusão, uma tretazinha lá para cima do reinado de Israel. E nesse mesmo tempo, Acasias caiu de cima de uma certa altura e acabou se ferindo e foi parar no leito. Ficou muito mal parado no leito. E ele pega e envia mensageiros a consultar Baal-zebub se ele viveria, se ele sairia daquela enfermidade, se ele sairia daquela situação do leito, que ele ficou no leito sem poder andar. E de repente, sabendo Deus que ele tinha ido consultar Baal-zebub, aquilo caiu muito desagradável ao coração de Deus. Deus chama Elias e manda Elias se encontrar com aqueles mensageiros. Quando encontra-se com os mensageiros, ele repreende os mensageiros. Porventura, não há Deus em Israel para que o rei Acasias envie-vos a consultar Baal-zebub, o Deus pagão? Ora, ele ficou aborrecido com isso. Mas o profeta foi e travou os mensageiros, abordou os mensageiros trazendo esta palavra de confronto, esta palavra de repreensão. Não tem porventura Deus em Israel? Meu amigo, por que, meu irmão, por que nós vamos procurar mais algo além do que Deus? Por que nós vamos procurar algo além do Evangelho? Por que você está procurando algo além de Jesus? Foi Jesus que deu a sua vida no Calvário, derramando o seu sangue para redimir, para purificar a minha e a sua vida. Você não precisa de alianças com religiões estranhas. Cuidado, você sabe que eu estou falando. Não entre nessa, você só precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Nós não precisamos de nada mais além de Jesus para nós vivermos, para nós termos a nossa salvação. Vamos lá. A resposta de Elias aos soldados do rei. Então Elias, ele ouve falar
disso, Deus envia ele e ele vai e repreende esses mensageiros. E quando esses mensageiros chegam e falam para Acasias, Acasias logo fala como que era esse profeta, como era esse homem, como que eram as vestes deles. Então eles descreveram Elias, ou seja, descreveram o profeta, e ele disse: esse é Elias, esse é Elias. Vai e traga Elias até aqui. E eles foram. Elias tinha subido, estava no Monte Horebe. E subiu ali um capitão, acompanhado de 50 homens, de uma forma meio que bruta, meio que abusada com Elias. Elias invocou e desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. E aquilo ficou batendo na cabeça do rei Acasias. Acasias pega e envia outros 50 soldados com um capitão. E quando chega, não acontece nada diferente, senão da mesma forma. Desceu fogo do céu, consumiu aquele capitão e os 50 soldados dele. Então eles voltam para Acasias, e Acasias envia agora um capitão novamente com mais 50 homens. E pede, e aquele homem se aproxima de Elias. Quando se aproxima de Elias, ele pede clemência, ele pede misericórdia pela sua vida. Tenha compaixão da nossa vida, pois não quero que aconteça comigo, com esses 50 que estão comigo, como aconteceram com os 100 e os seus dois comandantes, ou seja, os capitães que vieram anteriormente a mim. Tenha misericórdia desse teu servo. Mas Acasias, o rei, te chama. E Deus fala no coração de Elias. Elias desce, se apresenta a ele. Não temas, vai. E Elias foi. Quando chegou lá, Acasias perguntou a ele: viverei eu? Eu viverei, eu sairei? Eu ficarei curado dessa enfermidade? Então Elias fala a mesma coisa que falou para os mensageiros. Ele não muda a palavra. Ele fala tão somente o que Deus falou para ele. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse para ele que por ele ter consultado a Baal-zebub, ele não sairia ele não desceria daquele leito. Ele não sairia vivo dali, mas ele morreria. E de fato aconteceu como Elias falou. Ele foi até o palácio e lá falou para o rei que ele não viveria, mas morreria. Meu amado, quem foi chamado para governar Israel era para ter compromisso com o Deus de Israel. Esta nação não foi formada para ser governada por um homem com meros interesses meramente humanos, interesses próprios, e ainda, para piorar as coisas, pegar um Deus pagão e colocar no lugar de Deus, o Todo-Poderoso, que fundou a nação de Israel, aquele que disse: te criei, Jacó, e formei Israel, aquele que chamou Abraão de amigo, tirou de Ur dos caldeus, que passaram processos, que vieram de José. Oh, aleluia! Quantos processos difíceis passou José para que mantesse vivo a sucessão do povo de Israel, as 12 tribos, príncipes de Israel que saíram de Jacó. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tanta organização de Deus era para aqueles que governavam Israel ter a preocupação de conduzir, ser o exemplo da nação, adorando o único e verdadeiro Deus, assim como fez Davi e alguns outros. Elias foi marcado, interessante, o ministério de Elias foi marcado por um ministério de fogo. E aí, mais ou menos umas 3 vezes, identifica fogo na ação de Elias. Primeiro a gente percebe Deus respondendo com fogo em cima do Monte Carmelo. A gente vê novamente narrativa falando a respeito de Deus na vida de Elias, operando, agindo, apresentando-se com fogo, como também no Monte Horebe, quando Elias sai da caverna.
e outra vez é aqui quando consome esses soldados. E por fim é interessante que Deus ainda leva Elias arrebatado numa carruagem de fogo. A doença de Acasias e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 1, verso 4. Por consequência, a sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Olha o que é a idolatria. Nós hoje vivemos no tempo da graça. Nós não devemos idolatrar pregadores, nós não devemos idolatrar cantores, não devemos idolatrar, colocar nada no lugar de Deus, nada nem ninguém no lugar de Deus. Somente Deus tem autoridade, tem poder, tem a honra de ser glorificado, ser exaltado por nós. Não substitua Deus por nada na sua vida. Não substitua o Deus vivo por imagem em paredes, por relíquias, por qualquer uma imagem. Cuidado, não substitua, porque Deus é único e Ele quer a sua adoração unicamente para Ele. Não esqueça disso. A determinação de Elias e a morte do rei. Elias falou, não, você não vai descer dessa cama, você vai morrer, você não vai viver. Terceiro e último, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel lá no Monte Carmelo, provou que Deus era o único e verdadeiro Deus. A assertividade de suas sentenças, ou seja, aconteceu como ele profetizou. Fidelidade, ele era fiel a Deus. E além de tudo, coragem. Ele foi e falou exatamente o que Deus mandou ele falar. Então devemos permanecer na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, nunca arredando o pé de fazer o que Deus tem nos ordenado. Meu amado, nós encerramos por aqui. Esta é a quinta porção desta série de estudos maravilhosos que nós estamos estudando. E a próxima aula nós vamos estudar sobre o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. É a aula de número 6. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus continue fortalecendo a sua fé, continue honrando a sua vida, abençoando, derramando da sua graça sobre a sua vida e fortalecendo cada vez mais. Nós precisamos chegar lá e para isso nós dependemos de Deus. Busque cada vez mais a Deus e viva segundo a vontade dele e você será sempre um vencedor e chegará aonde tem que chegar. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo Deus.